bom dia, colegas, amigos do IBERC, ouvintes aqui do nosso Instagram. Já vejo que o professor Eduardo entrou aqui, já vou solicitar aqui a participação dele conosco. Bom dia, professor Nelson, mais uma vez, uma grande honra. Só confirme se o áudio está ok, está tudo bem com relação à transmissão. Bom dia, professor. E a todos que já estão aqui nos acompanhando. É um grande prazer poder conversar aqui com o IBERC. Já estou vendo aqui vários colegas, entre os quais o nosso presidente, o professor Nelson Rosenwald. Muito obrigado pelo convite. Né? Quantas pessoas aqui? Estou vendo aqui a Cecília Leste, né, a doutora Vanessa também está aqui nessa manhã. E que bacana, né? A Jo também. Muito obrigado. Professor, deixa eu só ajustar certinho a minha câmera aqui. Enquanto isso, eu vou aqui cumprimentar todo mundo, a Rafa, Fica à vontade. Né? A Sandra Alves, né? A Kathleen, muito obrigado, né? O Guilherme Leone. Estou muito feliz aqui de estar nessa manhã para a gente discutir um tema que eu gosto bastante, que é o princípio da boa-fé. Então, por isso que eu queria, mais uma vez, né, cumprimentar o Instituto e agradecer pelo convite, né, porque está se tornando um grande instituto, o grande centro, né, do direito civil brasileiro, embora fosse inicialmente de responsabilidade civil, mas está abrangendo todo o direito. Né? Isso mostra que o Instituto está reunindo tantas pessoas e dessa maneira a gente está vendo, né, tantos debates, né, de altíssima qualidade promovidos pelo IBERC. Né? Então, muito obrigado. É uma honra poder falar nessa manhã com vocês. O Pedro D'Alese, estou vendo aqui também, lá do Rio de Janeiro. Né? Então, bacana. Vamos lá, né? Muito obrigado, professor. Em nome do IBERC aqui, eu agradeço gentilmente aqui por você ter cedido o seu tempo, né, dedicado aqui a esse momento para a gente fazer um bate-papo aqui. Alguns recados iniciais que nós sempre fazemos nas lives do IBERC. Esse é o IBERC Live de número 43. Para quem está chegando aí agora, falaremos sobre boa-fé e responsabilidade civil. Para quem não acompanha o Instituto, seguir aqui no Instagram, com postagens assim, de forma regular, de conteúdo, de forma gratuita. O IBERC tem também um canal no YouTube, onde frequentemente são oferecidos conteúdos também, inclusive webinários. Nós teremos um webinar ainda esse mês também, com assunto sempre envolvendo responsabilidade civil. E também aproveito aqui a oportunidade para fazer o convite a todos que se interessem, que o IBERC está auxiliando, está apoiando o primeiro Congresso Internacional de Direito de Genética e Tecnologias Emergentes, que acontecerá agora dia 7 e 8, né, amanhã e depois de amanhã, e será transmitido no YouTube da pós-graduação da PUC Minas. Então, aqui convidando os colegas, os interessados que estão aí presentes, não só para seguir o IBERC, que frequentemente oferece aí conteúdo de forma gratuita e de qualidade sobre responsabilidade civil, mas diversos eventos que o Instituto apoia e sempre está auxiliando também, como o professor Eduardo muito bem disse, não só sobre responsabilidade civil, mas também demonstrando um certo destaque aí no direito civil de uma forma geral. Então, sem mais recados, sem mais informações, mais uma vez fica o convite aí para seguirem o Instituto de uma forma geral, as redes sociais que nós temos. Agradecer mais uma vez, professor. Inclusive, me corrija se eu falar errado, é Tomaszewicz, é isso mesmo, né? É quase isso na pronúncia lituana, Tomaszewicz, mas como estamos no Brasil, pode falar Tomaszewicz, fique muito à vontade. Eu tinha certeza que tinha alguma coisa por trás desse sobrenome aí com relação à pronúncia, né? Porque, de fato, é um sobrenome diferente, professor. Só te apresentando aqui de forma breve, o professor Eduardo, ele é doutor em Direito Civil pela USP, mestre em História Social também pela USP, onde é docente em Direito Civil, onde é livre docente, né, em Direito Civil também pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. O professor Eduardo tem uma porção de artigos e obras sobre Direito Civil, boa-fé, também proteção de dados, tem acompanhado um tempo a produção do professor Eduardo. Então é uma grande honra, uma grande felicidade estar aqui contigo, ansioso por esse bate-papo, tendo em vista a qualidade do profissional que o senhor é. Então,
fica esse agradecimento em nome do IBEC. E eu começo aqui, professor, até como a gente já havia conversado no WhatsApp, assim, a ideia é trazer um bate-papo mesmo, bem formal e trocando ideias aqui que sejam construtivas relacionadas, né, boa-fé e direito civil. Analisando o currículo do senhor, é possível ver que foi um tema que deu origem à sua obra, né? Inclusive lembrando que nós vamos sortear uma obra do professor aqui no final da nossa live, tá em mãos já. E eu queria saber, professor, de onde que veio de onde surgiu o interesse e esse apego pela boa-fé de uma forma geral? Sim. Antes de mais nada, de falar do tema, só queria agradecer a você, né, porque você estava ajustando a câmera, né, enquanto eu estava cumprimentando os colegas que estão nos vendo. Agradecer a você pelo convite, a Rafaela Nogaroli e também ao José Faleiro Júnior, né, vocês que intermediaram este encontro nessa manhã. Né, muito obrigado. Então, esse tema surgiu porque eu terminei a graduação em 20 de dezembro de 2001. Né, e em 10 de janeiro de 2002 nós tivemos o Código Civil. Né? Então era um momento em que a gente estava mudando, né, entrando não só no ano novo, mas num direito civil novo. Eu terminei a graduação, eu ia fazer na área de direito internacional, mas até por conta dessa possibilidade do direito civil ter mudado, né, eu acabei optando na ocasião por fazer em direito civil. E também a gente está vivendo recentemente o 11 de setembro, eram 3 meses daquela tragédia, né? Então o mundo mudou, né? E o direito civil, no caso aqui, mudou. E quando entrou em vigor o Código Civil, evidentemente que foram inseridos princípios, né? Porque essa foi a ideia, entre os quais a função social do contrato e a boa-fé. E para fazer o projeto, o meu supervisor de estágio à época, que era o professor Luiz Olavo Batista, que era professor titular de Direito Internacional, falou: Eduardo, por que você não estuda a boa-fé? Eu falei: boa-fé a gente sempre tem aquela ideia que até os leigos têm. Boa-fé na posse, boa-fé não se presume. Eu falei: estudo isso aí. Eu falei: tá bom. Eu fui pesquisar livros, não tinha nada escrito. Né? Tinha o da professora Judite, mas estava para ser lançado naquela ocasião. Né? Porque ela defendeu em 95, mas só publicou por conta também da virada do Código Civil, aquele boa-fé no direito privado. Né? Então, quando eu comecei a estudar, não tinha nada, né? E no máximo, assim, das aulas, tinha ouvido falar que tinha a ver com valores, não sei o quê, né? E durante os créditos da pós-graduação, eu tive contato com a nova economia institucional, numa disciplina sobre direito da regulação econômica. Porque eu gostava desses assuntos de direito empresarial. E foi ali que eu descobri um referencial teórico da nova economia institucional. O que é esse novo referencial? Né? Assim como nós temos a economia clássica, né, do Marx, do Adam Smith, etc., tem a economia neoclássica, cujos pressupostos estão até hoje, que a gente estuda nas aulas de microeconomia, né, que plena informação abundante, mobilidade dos fatores de produção, assim, uma livre concorrência, um grande número de agentes. Só que a gente sabe que o mundo real não é assim. Assim como o direito também não é perfeito. Né? Ele não trabalha... embora a teoria possa até descrever o mundo perfeito, mas a realidade não é assim. Né? Existem abuso de posição contratual, faltam informações, uma pessoa vai sempre querer passar a perna na outra, sendo oportunista, etc. Então eu vi um crédito de uma disciplina de regulação da atividade econômica que ali eu podia encontrar uma chave de interpretação para a boa-fé. E quando eu falava boa-fé, valores, ética, eu achava isso muito vago, como tem muitas pessoas que até hoje acham vago e não se interessam pelo tema. E a partir desse referencial, eu vi o que estava por trás da boa-fé, que eram problemas, exatamente os problemas que a economia, nossa nova economia institucional descrevia, que era o quê? Que existia, aqui entre as pessoas, existe um estado de informação assimétrica. Isto quer dizer que uma das partes sempre vai saber mais que a outra. E para você vencer esse obstáculo, existem custos, que são os custos de transação. E as instituições sociais reduzem, no geral, os custos de transação na sociedade. E considerando o direito como uma instituição social e a boa-fé como uma instituição
dentro do direito, falei, olha só, por que não investigar? Por que sim, por que não? Aí eu decidi estudar. Então, fiquei um ano estudando economia, né? Aí eu fui para a Alemanha, eu ganhei uma bolsa, né, do Max Planck, na época, para estudar, e aí eu descobri coisas que aqui se falavam, ainda se fala até hoje, e que não se fala mais. Por exemplo, eu descobri, logo que eu cheguei, que a boa-fé era um assunto muito delicado por muito tempo dentro da Alemanha e da Itália, porque como se falava em valores, isso foi usado pelo regime nazi-fascista para perseguir as pessoas, falando que não era de boa fé fazer negócios com certo grupo social e assim por diante. Então, esse assunto ficou parado um tempão. Só depois, como o Código Civil alemão também, isso eu descobri lá, ele tinha uma série de lacunas que o nosso código não tinha, em termos de responsabilidade civil, a nossa responsabilidade era baseada no artigo 159, que equivale ao nosso 186 do Código atual. Lá na Alemanha, a responsabilidade no BGB, na redação original, era limitada, lembrava como se fossem tipos penais. Então, não dava conta de resolver os problemas. Também a parte contratual tinha uma série de lacunas. Né? Não tinha teoria da imprevisão, por exemplo. Né? Não tinha possibilidade de revisão do contrato. Então, o que se usou? Usou-se a boa-fé de uma maneira muito intensa. A jurisprudência, até se fala que criou um código, o parágrafo 242 do BGB, que é o equivalente ao nosso 422, se tornou um código civil paralelo. Ou seja, a jurisprudência teve que ser muito ativa, e claro, uma jurisprudência de qualidade, para suprir as lacunas. Então, por isso que ficou assim um monte de casos concretos, grupo de casos, não sei o quê. Isso não é porque isso é melhor ou pior, é porque o código tinha problemas. Então, quando eu comecei a estudar, eu vi que os pressupostos da economia podiam resolver e explicar de uma maneira muito simples o que estava acontecendo, em vez de a gente se perder naquele monte de casos, né, ficar também num aspecto meio etéreo, vazio, e por que não superficial. Então essa foi a proposta, que foi o meu doutorado, que eu fiz de 2002 a 2006 e defendi em 2007. É que só agora, graças ao editor Almedina, foi publicado, revisado e ampliado. Tá? Então a editora cumpriu a sua função social, agradeço em público a editora Almedina, né, que permitiu a atualização e a ampliação da obra. Então, nesse sentido, eu procurei oferecer para as pessoas a chave de interpretação para a boa-fé, para a gente saber se é ou não um problema de boa-fé e como resolvê-lo de uma maneira mais simples, em vez da gente ficar só se preocupando, isso, é aquilo, ou copiar experiências decorrentes de falhas da legislação do outro, como se isso fosse a grande solução. Bacana, professor. Aqui eu vejo até uma certa, vamos dizer assim, um certo diálogo de gerações, né? Porque quando eu entrei na graduação, já tinha, foi ali em 2009, 2010, já tinha o Código Civil. Então a gente estudou, de certa forma, aprofundada a boa-fé objetiva, né? Que era algo que, pelo que me parece, aí eu preciso da opinião do senhor, o que parece do Código Antigo, não se tinha tanto apego a essa questão da boa-fé objetiva que vem, pelo que vimos na doutrina, ali ganhar uma certa influência do Código de Defesa do Consumidor. E aí eu, verificando até aqui no currículo do senhor, com o mestrado na área de História, eu queria saber o quanto, e eu gosto disso, eu acho interessante e importante, né? O quanto o contexto social, você até fala na nova economia, o contexto social em si, do momento do seu estudo, ele gerou um impacto no que se refere às suas reflexões a respeito da boa-fé. No livro do senhor, por exemplo, existe lá a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, a assimetria das informações dentro desse contexto hoje que a gente tem, pelo menos na minha humilde opinião, parece que um agravamento dessa assimetria quando pensamos nas novas tecnologias, aqui pensando até no Tim Hu, quando ele fala das empresas de comunicação. De que modo esse contexto em si, e aí que a gente até pensando, eu ouvia isso muito do professor Fernando Martins, que era o meu orientador, né? Ele falava, boa fé existe desde o início da civilização. O negócio é que agora o direito começou a redescobrir, ele até falava dos preceitos romanos e tudo. Em que medida é essa contextualização, vamos pensar no hoje, o mercado digital, a assimetria de informações agravada por essas empresas de comunicação, né? Nós tivemos, inclusive, a queda aí do WhatsApp nessa semana que gerou, de certa forma, um caos no Brasil.
eu estava no meio de um evento, então até a comunicação com o pessoal do evento, a gente teve um problema na sala que estávamos fazendo a apresentação dos trabalhos. Então, em que modo esse contexto todo, pensando assim, em história, em economia, ele traz essas influências, essas reflexões para a boa-fé dentro do direito? Sim, é excelente pergunta, né? É claro que esse trabalho, como você mesmo disse, né, ele é de transição, né? Porque o foco, né, inicial era a boa-fé no direito civil, em especial em matéria contratual. Então, 70% do trabalho é em matéria de boa-fé nos contratos, né? Mas já ao atualizar, o que... Opa, desculpa que caiu aqui. Pronto, vou segurar aqui na mão. Ao atualizar o livro, já teve um aumento da boa-fé em termos de direito público, ou seja, aquilo que valia para o direito privado foi para o direito público. E agora, por conta das tecnologias, nós estamos vendo justamente uma derivação desses pressupostos que eu defendi. Porque antes o problema era a informação assimétrica e porque também era difícil obter informações. Como é que eu teria que fazer? Contratar um perito, ou descobrir pela tentativa e erro. Hoje, com a internet, a informação já ficou gratuita. É só entrar no Google e você consegue obter tudo. Você entra na internet, você descobre muitas coisas. Então, por um certo aspecto, hoje nós temos uma abundância de informações, ou seja, informações que nos deixam atordoadas e atordoados, a gente não sabe nem para onde correr, a gente não consegue mais selecionar, que também não deixa de ser um custo de transação, porque antes eu tinha custo para descobrir o que era. Hoje o custo é para filtrar o que interessa daquilo que não interessa, né? E também, o outro ponto que aconteceu é que houve também, por certo aspecto, um aprofundamento desse desequilíbrio informacional. Por quê? Porque antes a pessoa tinha uma informação e a outra não tinha. Agora, digamos assim, nenhuma das partes, num certo momento, pode não ter qualquer informação, mas uma delas consegue obter uma quantidade absurda de informações muito rapidamente pelo tratamento de dados pessoais. Então, esse vai ser digamos, um desdobramento dessas ideias. Mas eu ainda estou convicto de que o fundamento é o mesmo. O problema sempre vai ser esse desequilíbrio informacional, esses custos de transação, e quem sabe mais vai se aproveitar. É o que a gente vê em matéria de proteção de dados. Aqueles que fazem tratamento de dados, o fazem para quê? Para tirar vantagens. Às vezes dão até um engodozinho para nós, um presentinho, falando, você não quer um desconto em tal coisa? Só que o ganho que ele vai ter ao obter esta informação é assustador. Então a gente tem que realmente levar em consideração esses aspectos, mas, de qualquer maneira, os pressupostos continuam sendo os mesmos. Perfeito. Professor, se você quiser organizar o celular, fica à vontade. Não, dá para segurar na mão, não tem problema. É que eu coloquei num suporte aqui, aí a bola soltou. Espero que não tenha se assustado tanto. Professor, vou até tomar uma aguinha aqui, o copo rosa, por conta do Outubro Rosa. Seguindo aqui o nosso raciocínio, eu gostei bastante do que o senhor disse, que tem sido uma área que tem sido aprofundada no que se refere aos meus estudos, né, da proteção de dados e até mesmo todas essas questões que envolvem os dados no atual contexto. Uma dificuldade que eu acho que a grande parte dos estudiosos de direito civil tem é talvez traçar um conceito para a boa-fé. Mas se fala lá, boa-fé subjetiva, boa-fé objetiva, o senhor ainda traz pelo menos a meu ver, uma visão um pouco diferente da boa-fé subjetiva que a gente tradicionalmente vê nas obras, nos manuais. Então, em que medida a gente consegue traçar um conceito dentro do sistema jurídico brasileiro do que seria a boa-fé em si? Muito bem. Essa pergunta é bem bacana porque me fez lembrar a minha defesa de doutorado. Porque o professor Alcides Tomazetti falou, essa sim foi uma observação que eu gostei. No caso, ele gostou, né? Que eu defendi que não existe a distinção entre boa-fé subjetiva e objetiva. A boa-fé é una. Esses fatos que fazem a gente pensar que é boa-fé subjetiva, é uma mera aplicação prática da boa-fé objetiva. E como eu não faço essa distinção, então não falo mais em boa-fé objetiva, eu falo em boa-fé, né? E o que é a boa-fé? É agir corretamente. E os casos em que a gente vê
que são de aplicações da boa-fé subjetiva, decorrem do quê? De uma atenuação, de uma demonstração de que a pessoa procurou agir corretamente. Então, por exemplo, posse de boa-fé, posse de má-fé. Qual vai ser a distinção? Em qualquer dos casos, a posse é ilegítima. Por quê? Porque eu estou possuindo algo que não é meu. Mas o que vai fazer ser de boa-fé ou de má-fé? É a demonstração, se eu conseguir tentar saber se eu estava pegando algo de outro, já que é um princípio do direito, né? Dar a cada um o que é seu, se dar a cada um o que é seu, significa que eu não posso pegar o que é do outro. Então, se eu demonstrei que eu procurei saber, aí a questão da informação assimétrica, e os custos de transação não consegui saber, o direito vai me proteger, ou ele vai pelo menos atenuar a minha responsabilidade. Agora, se eu estava de má fé, eu sabia, não é meu, ou seja, eu tenho essa informação, e mesmo assim eu fui possuidor, claro que o direito não vai dar essa mesma proteção. Isso vale para o casamento putativo, mandato, aparência de representação, né? Esses assuntos já estavam no Código Civil de 1916. Então, isso eu procurei também demonstrar. Então, tem um capítulo do livro em que eu fui mostrando, caso por caso, que tudo se explicava por essa questão de informação simétrica e custos de transação. Então, o que mudou do 16 para 2002 é que nossa legislação seguia o modelo inglês, que era all or nothing. Isto é, ou, no caso ali, não se deixava as pessoas muito livres, elas tinham que se defender, ou seja, era o pressuposto da economia neoclássica, né? E só dava alguns remedinhos, que eram os defeitos do negócio jurídico, né? Que antes se falava em anulação do ato jurídico. Né? Hoje a gente fala em defeitos, que é o quê? Erro, né? Dolo, sobretudo o dolo. Né? O dolo é o quê? É sinônimo de má-fé. Má-fé é o oposto da boa-fé. Toda vez que eu vou agir com dolo, eu agi com má-fé, violei a boa-fé. Então tinha. Só que era, digamos, apenas como um remédio heróico. O que se fez no século XX foi ampliar as possibilidades da aplicação da boa-fé, ou seja, permitiu-se, né, por meio de uma cláusula geral, que problemas que não fossem apenas de dolo, mas, digamos assim, situações culposas ou situações em que houve um abuso da sua liberdade de contratar, pudessem ser sancionadas. Antes era assim, você que tome cuidado. Hoje não. Hoje você tem que ter consideração pela contraparte. É isso que mudou. Nesse aspecto, dá a impressão que é algo ético? Dá a impressão. Né? Mas o que eu tentei demonstrar na tese? Por que a boa-fé ela pode ser ética? Só que a ética não pode ser exigida. Então, se a gente fala que boa-fé é ética, falar, tudo bem, e se a minha ética, ou seja, a minha forma de viver consiste em querer levar vantagem em tudo, já que essa é uma das características da nossa sociedade, infelizmente. Se a gente tomar por base a nossa moral é muito diferente da de outros países. Então, se toleraria uma série de comportamentos oportunistas. Então, eu defendi que a boa-fé é um conceito jurídico, justamente para não cair nessa armadilha que caíram os alemães sem querer ao usar valores para fazer discriminações sociais. Então, daí eu ter focado muito nos deveres decorrentes da boa-fé. Ou seja, olha, você quer agir de boa-fé de acordo com o direito, você tem que cumprir 3 deveres. Né? Essa foi a ideia de simplificar e não cair nesses erros. Né? Ou seja, eu tentei trazer aqui, dar essa contribuição, né, de que a gente não cometa erros que foram cometidos nos outros países. Não é porque, por exemplo, eu falo em algo, não é porque a Alemanha é um país pelo qual a gente tem muita admiração, que tudo lá foi feito da melhor maneira possível. Né? Ou seja, existem falhas no ordenamento, foram corrigidas. Né? Então, é assim, não existe uma sociedade perfeita. Então, a gente tem que tomar cuidado também ao fazer essas tropicalizações, né, de teorias, né, e ver o que é que está por trás. Né? Tanto que a gente já nem vê mais tanto, existe referências a isso, mas eles vão mais para a área da dignidade humana, né, curiosamente, né, assim, quando eles vão falar de valores, que é um valor jurídico, né, assim, para conseguirem não errar como eles erraram, pelo menos na primeira metade do século XX. Perfeito, professor. Você falou até uma questão que eu gostaria de ouvir. Falando da questão da boa-fé, os defeitos,
Me incomoda muito a ideia do chamado dolus bonus, né? Sob a ótica da boa-fé objetiva, ou da boa-fé, como o senhor gosta de falar, seria algo totalmente inadmissível, né? Aquela ideia de, às vezes, eu gosto de eu brinco assim em aula, que é o vendedor de carro, né? Eu acho que se tem um mercado que representa bem essa ideia de, às vezes, praticar o dolo aí, não, o carro é novo e tal, e quando se vê lá hoje com as possibilidades de informação, as pessoas têm acesso a laudos que fazem perícia em veículos, a coisa de 10, 15 anos não era tão comum isso. Sob a ótica da boa-fé, dólares bônus seria algo violador, digamos assim? Ou é possível? Não. Então, justamente o livro, assim, eu consigo explicar pela nova economia institucional qual a diferença entre dólares bônus e dólares malos. Então, por exemplo, a questão do carro, né, foi de onde surgiu o conceito de informação assimétrica. Porque, assim, na minha opinião, né, não seria caso de dólares bônus, né, é caso de dolo mesmo. Né. Portanto que a sociedade corrigiu esse problema da dificuldade de obtenção de informações devido ao seu custo, né, criando uma instituição que se chama vistoria. Antes não tinha vistoria. Hoje, para fazer qualquer venda, se leva lá você anda pela rua, você vê um monte de vistorias, perícias. Você paga custo de transação para você obter o quê? A informação, que é uma informação difícil. Né? Então, tudo isso surgiu de um caso chamado mercado dos limões. Carro usado nos Estados Unidos se chamava limão. Aqui no Brasil se falava pois é, umas coisas assim parecidas. Né? Então, este é o exemplo, né, assim, no meu entender, típico do estado de informação assimétrica em que o dolus malus vai aparecer. Porque, e tanto que o próprio Código Civil falava em omissão dolosa. Né? Só que hoje, com a boa-fé, se admite a omissão culposa. Mas qual seria o caso de dólares bônus que eu falo em aula? É da mulher que vai à boutique comprar roupas. Ou nós, se a gente for a uma boutique, vai comprar uma roupa. Exceto essas grandes magazines que não têm vendedores, etc., né, que aí, né, ninguém vai falar nada. Mas se você vai a uma loja de roupas, todo vendedor ou toda vendedora, tanto faz se a roupa ficou linda ou ficou horrível, vai falar o quê? Que ficou feia. Né? Então você não pode voltar, ir para casa e descobrir pelos parentes ou amigos que a roupa era horrível e ir lá pedir a anulação da venda ou entrar com uma indenização. Ah, vendedora, você me enganou. Você disse que a roupa era linda. Por que não vai caber? Porque já se sabe na nossa sociedade que todo vendedor, independentemente de como a roupa tenha ficado, vai falar que está lindo. Entendeu? Então, se você acreditar no vendedor, e como todo mundo sabe disso, aí é o caso do dolus bonus. Né? Já do carro, não dá para a gente, no meu entender, trabalhar com a ideia de dolus bonus, né? Porque existem certos fatores técnicos que dificultam, às vezes, para o vendedor saber e para o comprador saber. Né? Então, assim, claro, às vezes a gente está discutindo pelo em ovo, né? Mas assim, eu distinguiria que o mercado de carros usados ele estaria dentro dessa categoria em que o dolus malus apareceria. Tanto que a tese se revela verdadeira com o surgimento de uma instituição além da boa-fé, que é a vistoria. Essa instituição física mesmo, né? Vistoria. Né? E a loja de roupas, né, seria o exemplo do dolus bonus, porque aí acreditar, né, que o vendedor fala, olha, tá linda, tá linda, tá linda, aí também é ser muito negligente, não é negligente, é ser bobo, né, como se diz, né, e o direito não socorre os que dormem, a pessoa está dormindo, né, que mundo vive, né. Perfeito, professor. Esclarecedor esse apontamento seu. De fato, eu concordo integralmente. E você vai para um detalhe ainda que eu acredito que vai corroborar ainda mais para tudo que o senhor falou, que é geralmente a relação de veículos, ela acaba configurando relação de consumo, né? A grande maioria. Então você tem ainda uma preocupação maior com a questão da informação e tudo. Tem na sua obra também, professor, e aí eu gostaria de ouvi-lo a respeito do standard e o princípio. Quais seriam ali as distinções, talvez as semelhanças, para a gente falar um ou outro, o termo mais Uhum. adequado? Perfeito. A questão do standard me incomodou na época, porque standard não é jurídico.
Standard é o quê? Um padrão de comportamento. É só pensar nas normas da BNT. É norma jurídica? Não é. Mas é um padrão de elaboração, por exemplo, de trabalhos acadêmicos. Tá? Então, no caso quando a gente pensa em standard, né, isso não veio por influência norte-americana, que assim, veio de influência alemã, que chegou nos Estados Unidos, e aí eles processaram usando o termo standard, que é o quê? É um padrão. Né? Então, para a gente conseguir compreender, existe um standard de boa-fé? Sim. Ou seja, como é que eu ajo corretamente? E qual seria a parte jurídica? É agir, ou seja, cumprir a lei ou a norma jurídica que manda eu agir de acordo com a boa-fé. Então, o que eu quero dizer? A boa-fé é uma norma jurídica, e norma jurídica de que categoria? Em princípio, né? Mas também se apresenta de forma específica. Né? Já o standard é como é que eu cumpriria esta norma jurídica. Ou seja, como é que eu vou fazer para agir de acordo com a boa-fé. E, no fundo, standards existem em todo o direito. Basta ver em responsabilidade civil. A gente pensa assim, dolo, vamos supor, negligência e imprudência. O que alguém tem que fazer para não se comportar de forma dolosa? Tem que fazer isso, isso, isso. Ok, é um padrão de comportamento. O que eu tenho que fazer para não ser imprudente? Tem que fazer isso, 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 isso. O que eu tenho que fazer para não ser negligente? Isso, isso, isso. Então, veja, dolo, imprudência, negligência, norma jurídica. Ou, também aqui, boa-fé, norma jurídica. Standards, não fazer isso, 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 isso. Tanto que na tese tem um autor mencionado que é o Robert Summers, dos anos 60, que ele falava, ele sempre via a boa-fé de maneira dúplice, ou seja, fazer tal coisa é boa-fé, fazer o oposto é má-fé. Então é o que aparece como lista de Summers. Isso foi defendido lá nos Estados Unidos. Então, assim, standard não é jurídico. É como, na prática, eu teria que fazer para cumprir a norma jurídica. E aqui, como nós estamos trabalhando no âmbito normativo, jurídico, então eu defino que a boa-fé é uma norma jurídica, é um princípio. Perfeito, professor, perfeito. E me lembrando aqui, recordando, quando a gente estava tentando às vezes traçar um conceito aqui, o senhor falou dos deveres, né? E aí talvez seja a essência ali, o núcleo duro, quando a gente pensa em trazer um conceito da boa-fé. E deveres e a responsabilidade civil, sabemos, há uma relação muito próxima, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, né? Na sua obra existe lá basicamente 3 deveres, correto? É o dever de coerência, o dever de informação e o dever de cooperação. Cooperação. Isso mesmo, né? Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, especialmente trazendo também o diálogo que esses deveres, né, eles fazem com a responsabilidade civil. Perfeito. Esses 3 deveres, né, foram... Claro, a doutrina já estava percebendo isso, né, que existem essas situações. O que tem a ver com a responsabilidade civil? Que a violação desses deveres enseja, né, uma obrigação, por exemplo, de reparar o dano. Não é a única solução. Pode implicar, em alguns casos, o pedido de anulação do negócio jurídico, por exemplo, por dolo. Eu quero desfazer o negócio. Não quero apenas uma indenização, quero desfazer. Ou, dependendo do caso, pode ensejar a execução específica do contrato. Então, são vários remédios. Um deles é a responsabilidade civil, que aí vai gerar, né, configurar uma indenização, né, que aí pode ser pelo interesse positivo ou negativo, né, depois a gente pode tratar desse assunto. Né. Mas aqui, quais são esses 3 deveres? O primeiro deles é um dever de coerência de comportamento, isto é, todo contato, por exemplo, vocês estão me vendo, estou vendo vocês, alguns eu conheço, outros não me conhecem, mas de qualquer maneira se gerou uma expectativa. E aí vocês vieram conferir se a sua expectativa correspondia à realidade. Se estão gostando ou odiando esta live, por exemplo. Em qualquer situação, a gente sempre vai trabalhar com expectativas para orientar o nosso comportamento, as nossas condutas. E no caso, o direito tutela essa situação. De que maneira? Que eu não posso agir de tal forma que a quebra dessa expectativa gere dano em alguma pessoa. Então, em alguns momentos, por exemplo, em que há uma quebra da expectativa, por exemplo, quando se compra uma roupa, a vendedora diz que estava linda e você descobre que não. Isso vai gerar uma indenização? Não, porque ninguém pode ter essa expectativa.
Agora, quando eu vou comprar um carro, existe uma máxima, que o vendedor tem que fazer boa coisa vendida. Por isso que tem a disciplina dos vícios redibitórios e de evicção. Porque eu tenho que garantir que ninguém vai tomar aquilo que eu comprei e que o produto tem qualidades intrínsecas. Né? Então, nessa situação, tem que preservar esta confiança despertada. E quando essas situações são quebradas, o caminho seria o quê? Uma indenização, né, por danos materiais, por eu ter me orientado, apostado naquilo e ter sofrido um prejuízo, danos morais pelo aborrecimento, né, por perda de uma chance de fechar o negócio, etc. Né? Ou por situações em que eu vou, digamos, eu vou falando para a pessoa, não se preocupa, fica tranquilo. Né? Quando fala, fica tranquilo, a gente tem que se preocupar. Né? Mas quando fala, não se preocupe, paguei com atraso, deixa para lá, deixa para lá. Aí depois você vem e cobra tudo com atraso, mas você falou que era para ficar tranquilo. Não, eu estou aplicando a lei. Aí por isso que a boa-fé veda, supresse, né? Aí tem aquelas figuras, supresse, surrex, survenir contra facto próprio, exceptio doli, etc., né? Que todo mundo conhece. Né? No fundo é o quê? Era por conta desse desequilíbrio informacional gerado por uma das partes ao falar, olha, eu vou manter essa minha conduta e depois você muda de opinião trazendo uma informação nova. Qual que é? Não vou mais fazer aquilo que eu tinha dito. Então, por conta desse desequilíbrio informacional, que eu não tinha como saber, porque eu não posso ler a mente da pessoa, né, a boa-fé vem e resolve por essas maneiras. O dever de informar nem se fala, né, porque se as partes estão em desequilíbrio informacional, quando uma delas se aproveita desse estado, é porque quer gerar dano na outra. Tá? Então, o que a boa-fé faz? Você vai ser, em vez de você ser oportunista, você vai ser altruísta, que é um comportamento contrário ao interesse da pessoa. Né? Numa boa-fé moral, ficaria a critério de cada um dizer a verdade. Na boa-fé jurídica, mesmo você sendo, como a gente diz, um canalha, um desonesto, você é obrigado a falar a verdade. E se você não falou a verdade ou não compartilhou aquela informação relevante, você vai ter que pagar uma indenização. Né? E o dever de cooperação, que se mistura também, de certa maneira, com o abuso do direito, é a situação em que eu não devo criar resistências injustificadas, aumentar desnecessariamente os custos de transação de uma pessoa. Às vezes, dar uma informação pode fazer a diferença para a pessoa economizar tempo, economizar dinheiro, e assim sucessivamente. Então, às vezes, aquela coisa, puxa, por que você não me disse? Ou por que você não me entregou em tal hora? Por que você não facilitou minha vida? São comportamentos inadmissíveis em relação à boa-fé. Por isso que pode caber uma indenização. Vou dar um exemplo assim que me ocorreu agora. Eu olhei pela janela e veio, por exemplo, estou aqui na live. Tudo bem, está um sol. Né? Imaginemos que estivesse chovendo. Vem alguém para entregar o produto. Que eu pedi, um livro, por exemplo. Né? E aí, em vez de, sei lá, procurar saber, ou, por exemplo, perguntar para o vizinho se pode deixar para o vizinho, não. Deixa aqui na porta, pode ser subtraído o produto, pode molhar, pode estragar. Ou seja, a pessoa cumpriu, deixei, você não estava aí, problema seu. Mas será que foi cooperativa? Não foi. Será que agiu da melhor maneira possível, quando podia ter feito de outra maneira, sem ter tanto trabalho? Poderia. Então, por isso que pode caber uma indenização. O que a gente faz na prática quando é um produto sem? A gente vai lá e reclama. Olha, aconteceu isso. Aí você tem uma reparação in natura. Às vezes manda um outro livro, manda outro produto, para encerrar o assunto. Mas no limite pode chegar a uma ação judicial, dependendo da proporção do caso. Perfeito, professor. E com destaque para a cooperação, saindo, como o senhor falou lá no começo da live, não só para o direito privado em si, mas pulando para o processo, né? E a gente tem o CPC trazendo lá expressamente o dever de cooperação. Então, mais ou menos nesse sentido também, a gente poderia pensar até dentro da responsabilidade civil aqui, na litigância de má-fé e as consequências. Faz sentido? Com certeza. Faz todo sentido. Inclusive, eu escrevi um artigo nos estudos em homenagem ao professor Humberto Teodoro Júnior, em que eu trouxe esse meu referencial, assim, não meu, né, mas assim que eu estudei, né, para a boa-fé no processo civil. E as três categorias se encaixam, porque a gente tem assimetria de informação dentro do processo, a gente tem possibilidades de chicanas, comportamentos oportunistas, mudanças, o venire contra facto próprio,
né? Que, aliás, veio do direito processual, né? Veio da Receptio Doli, depois do Stoppel e assim por diante. Né? Então, você tem essas situações, falta de cooperação processual, tanto das partes entre si, das partes com o magistrado e do magistrado com as partes também. Ou seja, isso que eu coloquei, que todo mundo tem que cooperar. Né? Não é só das partes, é de todo mundo que está no processo. Né? E aí eu coloquei expressamente, inclusive dos magistrados, membros do Ministério Público, todo mundo, né? Fui colocando categoria por categoria. E é o que tinha que fazer. Então se encaixa perfeitamente em matéria processual, porque também é uma relação jurídica, não é uma relação, digamos, contratual. Não estou fazendo um negócio, não estou querendo. Aliás, está se querendo obter alguma coisa, ok, a vitória, né? Então, digamos, o princípio é o mesmo. O que vai mudar é só o contexto. Eu gosto de brincar, professor, que sob a ótica da boa-fé em si, o direito penal ele está anos-luz atrás do direito civil e processual civil no que se refere à evolução ética e tudo, né? Porque a gente vê que no processo penal em si não existe essa incidência tão forte e surgiu até há pouco tempo a discussão a respeito de uma violação a um certo acordo de não persecução penal, se a parte podia aceitar e depois entrar com recurso questionando aquele acordo, se não seria um venire contra facto próprio lá no processo penal. Então, eu gosto de brincar com os alunos, né? Sempre existe aquela certa rixa dos professores lá, que o direito civil é um direito eticamente muito mais evoluído, inclusive quando tem uma lide, né, lá no processo. E aí, pensando nessas questões também de boa-fé e responsabilidade civil, já que estamos falando aqui até mesmo de processo, a gente tem uma relação muito próxima pensando lá no abuso de direito. E aí é uma parte, inclusive, da obra do senhor também, aquela ideia de traçar critérios para a aferição do abuso de direito, que eu vejo, inclusive a jurisprudência, muitas vezes tendo uma certa dificuldade. Né? De que modo a gente consegue, pensando na boa-fé objetiva, que sem dúvida é um dos principais fatores quando se fala em exercício regular do direito, a gente trazer uma aferição para falar, isso é um exercício irregular, aqui você abusou. Essa pergunta é bem interessante, por quê? Porque como na Alemanha a matéria do abuso de direito era uma tragédia, porque só se admitia o ato emulativo, ou seja, o ato abusivo doloso, né? Aí não tinha uma disciplina. Enquanto na França se criou, aliás, os grandes autores sobre abuso do direito são os franceses. Né? Então, por conta dessa lacuna no direito alemão, eles tinham que falar, olha, eles não podiam falar, é um abuso, porque não existia essa categoria. Eles falavam, olha, as situações que a gente, para nós aqui, nós interpretamos como abuso, a gente fala que é uma violação da boa-fé. E aí se colocou, não, então a boa-fé acabou com o abuso do direito, no abuso é uma categoria velha, nada a ver, imagina. O próprio conceito de justiça, né, aristotélico, ele trabalha na questão do abuso, né, que a falta de justiça é injustiça e o excesso, ou seja, o abuso é uma injustiça. Então como é que isso pode ter acabado? Né? Nada a ver. Né? Isso foi uma interpretação equivocada que existe na doutrina e na jurisprudência. Então, o que eu defendo? Que existem situações de abuso do direito que têm a ver com a boa-fé e outras que não têm nada a ver com a boa-fé. Então, eu não coloco assim, boa-fé e abuso do direito como categorias que estão em círculos concêntricos. Não. Existem situações em que há violação da boa-fé sem abuso, haverá situações em que há abuso e que não tem nada a ver com a boa-fé, e haverá situações em que o abuso corresponde a uma violação da boa-fé. Então, por exemplo, você ter um comportamento contraditório é um abuso da sua liberdade. Ou seja, tudo bem, você pode desistir, mas em que casos você pode desistir? Em qualquer situação? Né? Esse é o problema, né? Quando a gente tem as rupturas injustificadas das negociações. Então, por exemplo, numa loja, a pessoa vai lá, nessa mesma boutique, né, que teve a questão do dólar bons, a pessoa olha 20, 30 roupas, se ela não levar nada, pode a vendedora pegar a pessoa pelo braço e falar, não, você ficou 2 horas aqui, você provou tudo e não vai levar nada, você abusou. Mas é um abuso que se pode levar adiante? Não. Por quê? Porque por conta da informação, que todo mundo sabe, que quem vai comprar uma roupa, não necessariamente vai levar. Isso é da nossa cultura. Mas para comprar uma casa ou comprar uma empresa, por exemplo, se batem aqui na minha porta, quero comprar a sua casa, é diferente. Ou seja, está indicando que há um interesse concreto em comprar. Então a minha expectativa vai ser muito diferente
daquele que, por exemplo, vai comprar o meu livro. Tem pessoas que podem falar, vou comprar seu livro, mas não comprou, eu posso falar, você disse que ia comprar o livro e não comprou. Por quê? Pelo meu repertório, e claro, é um repertório de todo mundo, de experiências, a gente sabe em que situações isso vai ser levado adiante e em outros casos em que vão rir da nossa cara se a gente reclamar. Então também haverá situações em que há um abuso na transmissão de informações, ou seja, eu começo a encher de informações um manual que eu não consigo ler. Né? Ou seja, eu informei, mas informei de forma abusiva, exagerada. Outro ponto é a falta de cooperação. Né? Quando eu não coopero, eu estou sendo abusivo. Né? Eu estou, às vezes, exagerando. Né? Ou, como se diz, eu estou sendo folgado. Né? Então, por isso que há uma situação de abuso que tem a ver com a boa-fé. Então, o que eu acho que precisava ficar claro é que isso é um ruído dentro do nosso ordenamento, ou seja, associar a boa-fé ao abuso de direito em qualquer situação, que um teria suprido o outro, mas isso é defeito do antigo BGB, né? Da redação original do BGB, melhor dizendo, né? E tem situações em que há abuso que não tem nada a ver com a boa-fé, outras em que tem boa-fé sem abuso, e outras que há essa coincidência. Né? Então, é isso que eu defendo. Perfeito, professor. Lá atrás o senhor chegou a mencionar que o contexto em si da obra ela foi muito mais focada na questão contratual, né, que fica bem evidente no decorrer do seu texto. Só que parece que também a boa-fé teve uma função importantíssima de desconstruir a chamada responsabilidade civil, contratual, extracontratual. E aí, até no finalzinho da obra do senhor, tem lá a questão envolvendo pré-contratual, pós-contratual. Em que medida a gente pode fazer esse tipo de afirmação, né? A boa-fé, ela acaba se imperando em todas as fases do contrato, até aquelas que não existe contrato, como pré e pós, e em que medida isso alterou a própria lógica da responsabilidade civil a se desvencilhar do contrato em si. É mais um ruído do nosso ordenamento. Por quê? Porque o Código Civil alemão também era muito restrito por conta da insuficiência. Digamos assim, a responsabilidade civil, inicialmente na Alemanha, era muito ruim, essa é a verdade. Né? Isso tem que dizer. Né? Eles procuraram resolver o problema em 2002, né? Corrigir tudo aquilo que falhava. Então, o que acontecia? Para nós, vamos supor, vou dar um exemplo assim, quebrou, tem que pagar, machucou, tem que indenizar, isso para nós é tranquilo, porque se aplicava o artigo 159 do Código Civil de 16. A gente nunca teve esse problema. Só que lá na Alemanha não tinha uma regra para estabelecer a responsabilidade civil. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a largar a responsabilidade, trazendo a responsabilidade contratual para um período pré-contratual. Para quê? Para a pessoa ter uma indenização. Né? Aqui nunca existiu esse problema. Isso que eu descobri logo quando eu comecei a estudar. Falei, olha, é mais um erro interpretativo. Então, no caso aqui, para mim é muito tranquilo a responsabilidade civil ser contratual ou pré-contratual. Né? Por exemplo, não cumpriu o contrato, a responsabilidade é pré-contratual. Se não havia um contrato, né, foi um ato ilícito que aconteceu decorrente de uma violação da boa-fé, mas podia ser decorrente de qualquer outra coisa. Né? Podia decorrer, sei lá, de um acidente. Né? Então, aqui o que eu vejo é apenas que se trouxe o quê? Um elemento para esclarecer os operadores do direito. Olha, se por conta de informação assimétrica causou-se um dano e esse negócio não se formou, né, cabe indenização. É só isso, né? E o pós-contratual é uma falta de cooperação ou, às vezes, uma falta de informação. Eu não tinha informação no momento. Mas por que não passar a informação a partir do momento que eu descobri? Né? Ou seja, para evitar um dano. Então, o recall, né, que é um exemplo típico de responsabilidade pós-contratual, se encaixa aí. Então, eu acho que o que tem a ver, assim, que acho que é mais sensível, não é o fato de ser pré-contratual ou pós-contratual, mas sim o valor da indenização, que é o que se falava do interesse negativo e o interesse positivo. Né? Então, se, por exemplo, eu já tenho um contrato, né, eu tenho uma expectativa de receber determinada coisa, um produto de qualidade, poder usar, etc. Então, o interesse o valor da indenização corresponde àquilo que eu queria, em relação àquele negócio, aquele contrato. Né? O pré-contratual,
Né? Se não houve um contrato, então não dava, no meu entender, para afirmar ainda que eu já poderia obter todas as vantagens. Então você, na verdade, vai fazer o quê? O ressarcimento, você vai reembolsar as despesas. Então, por exemplo, eu posso desistir do contrato? Posso, mas gastou com o corretor. Então, faz o ressarcimento dos custos com o corretor. Teve perícia. Vamos imaginar a compra e venda do veículo. Mandou fazer perícia. Antes de assinar lá o DUT, né? Ah, eu quero desistir. Tudo bem. O que que faz? Qual seria o interesse negativo? Está aqui, ó, estou pagando a perícia que você fez desnecessariamente. Ou então, claro, se eu comprei, eu mesmo, comprador, que quero desistir, paguei pela perícia, não tem prejuízo algum, ficou tudo certo. Então, acho que essa questão do também do interesse negativo não pode ser superior ou positivo, eu também não concordo com isso. Acho que o valor da indenização se mede pela extensão do dano. Se eventualmente na fase pré-contratual o dano for maior que na fase contratual, que indenize, não tem que ter limite. Aliás, eu nunca vi escrito lá no IENG que tinha que ter esse limite. Isso aí também é mais uma invenção da doutrina. Professor, enquanto o senhor estava falando aqui, eu estava lembrando, né, no âmbito do consumidor em si, tem um entendimento jurisprudencial que fala que o mero descumprimento contratual, ele não gera danos morais. E isso sempre me incomodou bastante, porque quando você tem relação de consumo, a desigualdade ali, geralmente contrato de adesão, dificilmente você tem uma multa para o fornecedor que descumpre o contrato. Em caso oposto, se o consumidor descumpre, há uma porção de sanções, dentre elas a multa, que no fator inverso não se adequaria. É possível, pensando talvez na boa-fé, desconstruir essa falácia que, sim, quando você tem... Vamos dar um exemplo aqui prático. Você aplicaria a multa prevista em desfavor do consumidor, agora em desfavor do fornecedor, se houvesse um descumprimento ali, fazendo uma certa analogia contratual? Sim, inclusive a jurisprudência já tratou disso, fazendo uma integração contratual. Por conta de um comportamento contraditório, não sei, ou seja, é incoerente eu, fornecedor, exigir a multa e não colocar, ainda mais um contrato de adesão, que se eu não cumprir, eu não vou pagar multa. Então tem, inclusive está no livro, né, tem jurisprudência do STJ, em que o Ministério Público, por meio de ações civis públicas, exigiu que tivesse que ter essa previsão de multa, ou seja, é 2% para qualquer dos lados. Ou seja, entregou com atraso o produto, a gente até aceita, né? Ah, tá bom, uma hora chega, né? Mas podia cobrar multa de 2%. Né? E é possível, né? Tanto que a jurisprudência já existe, né? Não me entendi já, né? Inclusive eu até registrei no livro, né? Que quando eu escrevi não tinha. E aí eu fui vendo, né, como o assunto foi evoluindo. Bacana, professor. O bate-papo tá excelente, muito bom mesmo. Eu aprendi demais aqui, né? Como professor, a gente sempre que vai falar da boa-fé objetiva, da boa-fé como princípio, como standard, a gente se enrola porque, de fato, é um assunto muito complexo e muito mais extenso do que geralmente há a possibilidade de se aprender dentro da academia em si, dentro de uma graduação. Então, para mim, foi uma grande alegria. O tempo acabou passando voando aqui, quase estamos fechando quase uma hora. E aí, geralmente, no final, professor, eu e aqui os colegas do IBERC que fazem essas lives pedem sugestões. Sugestões para quem quer estudar um pouco mais a boa-fé, né? Óbvio, o livro do senhor, que nós vamos sortear aqui, inclusive, referencial importantíssimo, estudar a boa-fé e a responsabilidade civil. Onde que existe fonte segura desses assuntos? Eu acho que, assim, para quem quer aprofundar a boa-fé, né, não tem jeito, vai ter que estudar a questão da informação assimétrica. Né? Então, por exemplo, pode ir por um lado do Law and Economics, que foi o que eu cogitei, só que eu fui para um outro referencial, né? É uma possibilidade. Pode também ver, eu vejo que a doutrina europeia, alguns autores já tangenciam essa questão. Né? Só que são livros em alemão, né? Aí já fica mais difícil a compreensão para nós, que não, já que não é uma língua latina, né? Mas, assim, tem também em matéria de direito do comércio internacional, mas procurar os artigos mesmo nessas bases de dados estrangeiras, né? Porque aqui a nossa doutrina ainda é muito influenciada pelo referencial do Hans Wirker, aquele que escreveu História do Direito Privado Moderno, mas escreveu um livro que foi traduzido para o espanhol, que é o Princípio Geral da Boa-Fé. É um livro pequeno. Foi um livro de grande impacto na Alemanha. Ele foi muito útil. Só que esse referencial
no meu entender, já está superado. Né? Porque não se tinha compreensão do que está por trás da boa-fé. Digamos, não tinha um conhecimento de economia como a gente teve, que a gente aprendeu, que veio dos anos 70, a partir dos economistas. Então, por isso que eu acho que a gente já precisava atualizar o nosso direito. Em vez de ficar... Se não, que era uma crítica que se fazia, que era o que em relação à dignidade humana. Ah, tudo é dignidade humana. Ah, tudo é boa-fé. Aí, quando é tudo, não é nada, ninguém se interessa e o assunto perde a sua importância. Então, acho que estudar essas questões a partir desses referenciais podem ser usados. Claro, pode partir do livro aqui que eu escrevi, mas assim, eu confesso que não tem língua portuguesa, né? É quase... Eu sou uma voz dissidente, né, em termos do discurso da boa-fé. Perfeito, professor. Como nós havíamos falado lá no bate-papo, o sorteio geralmente é feito da seguinte forma. Nós temos aqui 30 colegas ouvindo aqui, assistindo nossa live, 31 agora. E aí eu vou pedir ao senhor para falar um número aí entre 0 e 33 agora, né? Que são as pessoas que ficaram até o final e a gente vê aqui na ordem qual que foi. Tá, eu coloquei aqui no gerador de número, hein? Aqui, ó. Vamos ver, hein? Vai ser o mais democrático possível. Bem honesto. Vamos ver. Deu número 11. Número 11, deixa eu abrir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Késia Oliveira. Kézia Oliveira, parabéns. Então, me manda uma mensagem, eu mando para você o livro. A Késia É está um por aí, prazer. só para a gente confirmar aí. De qualquer forma, professor, depois eu posso passar ao senhor o contato dela aqui no Instagram. E aí vocês combinam direitinho a entrega do livro e tudo. Claro, e também fica aqui a recomendação, né? Também, quem quiser comprar, às vezes tem uns descontos bons aí, né? O Na senhor não tem nenhum internet, né? Vale a pena. desconto não para compartilhar conosco? Não, porque eu já, enfim, já foi tudo, né? Eu tive até que comprar um para poder prestigiar. É um prazer, vai ser como um presente, literalmente, não é algo promocional. Eu comprei para dar de presente, como se fosse um presente de aniversário. Quem sabe às vezes é o aniversário da Kézia, não sei, né? Legal, a Kézia está falando aqui que tá ciente, né? Parabéns, Kézia, pela obra, Parabéns, excelente Kézia. obra. Professor Eduardo, mais uma vez, em nome do IBERC, te agradeço imensamente, a exposição fantástica, muito conteúdo, muito aprendizado aqui, e deixo para o senhor fazer considerações que entenda pertinentes sobre o assunto em si, ou mesmo qualquer consideração que quiser, né? Acredito que você hoje é a nossa grande estrela, fique à vontade para fazer o encerramento. Imagina, não sou estrela, não. Mas eu quero agradecer a oportunidade, né, de ter conversado aqui com vocês. Foi uma honra, né, participar dessa live do IBERC. É um grande instituto, muito respeitado, né? Parabéns a todos os membros aqui do IBERC, né? E faço convite para que possam ver a boa-fé de uma outra maneira, romper com essa ideia que veio do século XX. A gente trazer uma boa-fé para o século XXI, uma boa-fé atualizada, uma boa-fé coerente, com densidade, que possa resolver com precisão os problemas. É isso que eu espero com o livro, né? E que vocês possam levar adiante, né, essa pesquisa que eu fiz. Né? A gente pesquisa para compartilhar, para melhorar o ordenamento. Então, quanto mais pessoas puderem ler, fazendo críticas, sugestões ou concordando, melhor, porque a ideia foi realmente essa: melhorar o nosso direito, que fosse um direito moderno e não um direito que ficou para trás, já que esta sociedade nem sequer existe mais, essa sociedade do século XX. Então eu agradeço, né, e estou à disposição. Quem quiser também contatar depois, estou à disposição para atender. Muito obrigado. Muito obrigado, professor, mais uma vez, uma enorme honra. Quem aí não segue o perfil do IBERC, siga aqui o perfil do Instagram, acompanhe no O meu YouTube também, quem também. quiser também. Siga o professor Eduardo aí também, como ele mesmo adiantou, né? Pessoa extremamente acessível, pessoa muito gentil. E fica aqui mais uma vez minha honra, minha felicidade de não só estar inserido aqui dentro do IBERC, poder participar de eventos como esse, mas também ouvir o professor, aprender bastante com o senhor aqui nesta manhã. E, mais uma vez, a gente fica feliz que o senhor dedicou aí o tempo que nós sabemos tão escasso para todos nós, todo mundo com uma vida muito corrida, né, nessa infinitude de informações, para fazer esse bate-papo, para fazer esse
essa exposição aqui para nós, que foi muito feliz. Então é isso, mais uma vez eu encerro esse evento aqui, agradecendo, e professor, tenha uma excelente semana, e todos aí que estão nos acompanhando. Tchau, tchau. Muito obrigado, pessoal. Amém. Tchau. Muito obrigado. Obrigado.